Bem, pessoal, a próxima questão também é do Fundamentos de Física do Halliday, tá bom? Do capítulo de cargas lá, do capítulo 21, no caso. É a questão 21. Essa questão eu peguei ela para falar sobre densidade uniforme e já introduzi integral. Por quê? Porque no próximo capítulo a gente já vai começar a usar isso solto. Vai só ser isso. Então, entender densidade um pouco, assim, que no início, para quem não está acostumado, pode ser complicado, é bem importante. E aqui já fica um pouco o primeiro encontro, assim, com algumas questões de cálculo. Porque se você não está acostumado com cálculo, assim, vai ser bem difícil resolver essa questão. Porque você não vai entender de primeiro. Mas eu acho que você vai aprendendo, encontrando novamente o mesmo assunto. Então já quero introduzir isso porque, né, nas próximas vezes a gente vai estar fazendo as coisas parecidas. Então mesmo que você não consiga compreender bem agora, vai servir para se familiarizar, tá bom? Então deixa eu tentar desenhar esse círculo aqui. Tá. Uma casca esférica não condutora, tá bom? Não condutora. Por que ele está te falando não condutora? Porque se fosse condutora, ia ficar todas as cargas lá na superfície, tá bom? Ou aqui dentro. Com um raio interno de 4 centímetros. Então, aqui ela está vazada e aqui é a casquinha, tá bom? Aqui tem coisa. Aqui tem coisa. Tem cargas aqui dentro, tá bom? Tá. E o resto é vazado. Beleza? Então, esse daqui é o raio que ele te fala que é 4 centímetros, tá bom? E aqui ele te fala que é 6 centímetros. 6 centímetros de raio externo. Possui uma distribuição de carga não uniforme. O que isso quer dizer? Quer dizer que aqui pode ter 3 carguinhas, uma do lado da outra, e aqui uma só. Aí aqui vai ter duas, algo assim, tá bom? Então, não uniforme. Ah, então não consigo fazer nada. Porque aqui pode ter uma, aqui pode ter 50. Então aí complicou muito o problema. E para ele te ajudar a complicar menos, ele vai te dar essa relação entre essa densidade que não é uniforme. A densidade volumétrica da carga é ρ. O que é uma densidade volumétrica? Primeiro, é uma densidade de carga. O que é a densidade? É uma razão entre alguma coisa, assim, no caso, pelo volume. Por exemplo, sua densidade, normalmente quando a gente fala, costuma ser de massa. Então, eu lembro, inclusive, a primeira vez que eu vi isso foi com o professor Dinardo, que eu acredito que vocês estão tendo aula com ele, e ele usou o exemplo da piscina. E é o seguinte, a densidade da piscina, uma piscina bem grande, tá bom? Se você pegar, digamos, pesar a massa da água dentro, dividir por esse volume grandão, beleza? Essa é a densidade dela. Agora, se eu pegar um copinho de água, tá bom? Eu vou pegar uma massa dessa água aqui dentro da piscina, né? Então, por exemplo, é milhinha, tá bom? E vou dividir pelo volume. Só que você entende que agora o volume que eu vou dividir não vai ser de toda a piscina, vai ser o volume desse copo aqui, que é a velhinha. Essa razão continua sendo a mesma. A densidade para uma piscina com distribuição uniforme vai ser a mesma. Então, se você vai pegar toda ela, você vai ter muita massa, só que o volume também vai ser grande e você vai estar dividindo para ter essa densidade. Se você pegar uma colher de chá dessa piscina, pegar uma aguinha, você vai ter uma massa pequena que você pegou. Só que também o volume que você pegou é pequeno. De tal forma que essa razão e essa continua constante, porque você está dividindo. E isso que é uma densidade uniformemente distribuída. Já
por isso que talvez esse exemplo não seja o melhor para introduzir, mas é o que eu achei. Ele te fala que essa densidade não é uniformemente distribuída. Então, você pegar um copo de água aqui de cima ou aqui de baixo pode mudar. Por exemplo, pode pensar que eles colocaram sal, talvez. Aí talvez tenha um sal que não tenha dissolvido ainda e está precipitado bem aqui, sacou? Então aqui fica mais denso, talvez. Entendeu? Então uma densidade não é uniforme. Só que aí ele te dá uma relação para essa densidade. E isso aqui que vai resolver seu problema. E isso a gente vai estar vendo bastante quando ele não te dá que a densidade é uniforme, ele vai te dar uma função como a densidade varia. Então ele te fala, agora é da questão, tá? Isso que eu vou falar agora é da questão, não é como tipo é para esse caso específico desse condutor, desse isolante aqui, né? Isolante, uma esfera não condutora, beleza? Então para esse caso a densidade desse daqui ela está distribuída de uma forma B dividido por R. Como assim B? B é uma constante qualquer, é um número, tá bom? É um número e é isso que importa. Aí ele tá te falando que quanto mais esse daqui, o raio é da origem, tá? Do centro aqui saindo. Ele te fala que quanto mais você vai saindo, menos denso ele fica. Tranquilo? Porque o R está dividindo. Então, quanto maior o R, mais longe, menor a densidade. Então, por exemplo, aqui pode ter muitas cargas aqui, aí aqui já vai diminuindo aqui. Beleza? Então, essa é uma informação que ele dá pra gente. Só que, repara que essa densidade aqui, como eu falei, ela pode representar muitas coisas. Na maioria das vezes a gente fala de massa pelo volume. Só que agora que a gente está em eletrostática e depois também, a gente vai estar falando de cargas. Então, quando a gente está falando de densidade, a gente está falando de quantas cargas a gente tem por unidade de volume. Tranquilo? Aí ele fala, no caso dessa casca, a densidade é B dividido por R, em que R é a distância em metros a partir do centro da casca. E B é igual a 3 microcoulomb por metro quadrado. Então ele te deu o valor dessa constante aqui, da proporcionalidade. Qual é a carga total da casca? Então ele quer saber quanto de carga tem aqui. Aqui vai ter várias carguinhas, quanto que vai ter de carguinhas. É o seguinte, para esse caso você já tem que, olha, vamos falar que a gente vai pegar um pedaço pequeno, tá bom? Um pedaço pequeno, porque como a densidade está variando, é complicado a gente ver todos assim de uma vez. Eu não posso simplesmente falar, a carga que a gente tem é a densidade vezes o volume. Seria bom se fosse uma densidade constante. Mas o que eu vou falar aqui é que eu vou pegar uma carga tão pequena que eu vou chamar ela de... Isso mesmo. Quem está tendo cálculo, dq. Só que esse d não te assusta, tá? É só um delta. Uma variação bem pequena que eu peguei aqui. Beleza? Só que se eu peguei uma variação pequena da carga, eu vou pegar um volume pequeno. Vou mandar agora o pequeno volume, porque eu não podia fazer isso antes de mandar o volume aqui, multiplicando lá, porque a gente não tinha uma densidade uniforme. Só que para esse um bem pequeno, eu posso considerar que a densidade naquele ponto é a mesma, naquele pontinho ali. Então eu vou falar que para aquela carguinha pequena, a quantidade de carguinha que tem naquele lugar pequeno é ρ vezes a variação do volume. Para volumes pequenos, eu posso fazer isso. Se fosse constante essa densidade, eu poderia só multiplicar. Por que eu não posso multiplicar? Porque essa densidade ela varia conforme eu mudo o raio. E conforme eu mudo o raio, eu estou mudando o volume. Então eu não posso só multiplicar isso. E repara que tem vários pedacinhos. Vários pedacinhos.
vários pedacinhos disso. Então eu posso falar que isso é pedacinho 1, pedacinho 1, e aqui o pedacinho 2, e aqui o pedacinho 3. Então, o que eu quero saber é a carga dentro desse condutor todo. Então, onde é que isso vai acabar sendo? Uma soma desses vários elementos pequenos? Vai ser uma integral, né? Então, a integral desses vários elementos pequenos vai dar a carga desse nosso condutor. Vamos ter aqui a integral de ρ dv. Beleza? Só que o que é ρ? ρ é igual a B dividido por R dV. E de onde até onde a gente vai estar integrando isso? Daqui, que é 4, até o 6, né? Que é aqui que vai ter as carguinhas. Então, de 4 até 6. De 4 até 6. Ah, então tá fácil essa integral aqui, porque aqui é R, aqui é B e tô dV. Então é B sobre R vezes V. Não, gente, né? Por quê? Porque tem uma dependência entre essa daqui e essa daqui. A gente não pode só ir fazendo isso. E aqui que talvez seja bem difícil para quem ainda não teve cálculo, mas não se assuste pelas próximas etapas, porque é matemática, é uma receita que você vai ter que ficar seguindo. Como assim? E a gente vai estar fazendo várias vezes isso, como eu falei, isso daqui é mais para ter o primeiro susto já, para quem não está acostumado com derivadas e cálculo, tá bom? E tem que estudar também, né? Como assim? O que é o V que a gente tem? V, o volume de uma esfera que a gente está conseguindo, que a gente está contando. Como assim? Vamos ter que ver como é que a gente calcula o volume de uma esfera? 4 dividido por 3 π r ao cubo. Quando eu falo que eu estou pegando um dV, eu estou pegando uma esferinha assim e estou pegando todas as cargas dentro dela. Tranquilo? Ou, assim, como a gente vai ter, vamos ter o limite superior e inferior, a gente pode estar pegando dentro desse dV aqui. Por exemplo, duas casquinhas bem perto uma da outra. A gente podia ver o volume disso e o volume daquilo. Só que você está vendo aqui que tem uma dependência entre o V e o R. Vamos derivar o volume, tá bom? Então, vamos derivar ele em relação ao R. Vai ver por que eu estou fazendo isso. dV dr, tá bom? Derivando o volume em relação ao R, como é que fica? 4 dividido por 3π. Derivada de R ao cubo fica quanto? 3R ao quadrado, né? Corta, corta. Então, vou ter que dV dividido por dr é igual a 4π r ao quadrado. E lógico, né? Por quê? Porque aqui agora eu tenho uma camada. Como assim uma camada? O que eu estou tendo? O que é esse? O que isso está representando para a gente? É a camada da área superficial. É a área superficial dessa minha casquinha aqui. Dessa casquinha. A área só da superfície, tá bom? Então, e o que isso, por exemplo, eu posso mandar esse dr pro outro lado multiplicando, já que é aula de física, né? 4π r quadrado dr. Por que eu fiz isso, gente? Porque agora eu posso colocar essa equivalência do dV bem aqui. Por quê? Porque agora eu tenho em termos de dr. E aqui é o Rzinho. Aqui é um Rzinho. Então vai ter dr em relação a R. Inclusive fica uma história aí que eu quase reprovei em cálculo 3 com o professor Edinardo também. Por quê? Porque eu sempre deixava de colocar essas variáveis aqui. Essa dependência aqui. Eu sempre só ia colocando essas coisas e integrava. Os integrais duplas, triplas. E é errado, né? Porque você esquece o que você está fazendo, na verdade. Você entra num processo automático. Então, cuidado.
Então, a nossa carga é o quê? É a integral do R1 para o R2 de B dividido por R, vezes dV. O que é esse meu dV? É 4 pi r quadrado dr. Posso cortar esse r com esse, o r quadrado com esse. Então vou ter que minha carga é a integral de 4 até 6 de B, não precisa mais dividir, né, porque eu cortei, vezes 4 pi r dr. Ficou uma integral simples, né, gente? Essas todas são constantes, todas são constantes. Então, tudo vai sair para fora. A gente vai ter que a carga que a gente quer é igual 4 vezes B vezes π, a integral de 4 até 6 de r dr. Antes da gente resolver, assim, a resolução dessa integral não é nem o foco. O foco é a gente entender o pensamento disso. Primeiro que é o conceito de densidade. Se a densidade é uniforme, sua vida fica bem mais fácil. Se a densidade é variável, você vai ter que usar uma integral. Por quê? Porque você vai ter você só vai poder achar as cargas para os terminhos pequenos, só que ele vai te dar uma relação para essa densidade com a variância do raio, algo assim, ou da área da superfície, alguma coisa ele vai te dar para você conectar. Nesse caso, ele te deu com raio. A gente sabe que a densidade de cargas, a densidade volumétrica de carga é literalmente carga dividido pelo volume. Tranquilo? Só que eu não podia, e ele queria o quê? A carga. Só que eu não podia simplesmente multiplicar pelo volume, porque talvez você tenha pensado em fazer assim: carga é igual densidade vezes vou fazer o volume dessa daqui, então é o volume da esfera grandona menos a esfera pequena. Seria correto se essa densidade fosse uniforme. Só que ela não é uniforme. Então o que você vai pegar vai ser vários volumes pequenos. Pequenos volumes te dando pequenas cargas. Bem pequenas, de tal forma que essa densidade pode ser considerada uniforme naquele volume lá. Como assim? Aqui é a casca de 4. Você vai pegar uma segunda casca de raio 4.0000001. Aí você vai acabar achando a carga que tem nesse volume aí. Aí depois você vai pegar uma outra casca de 4.0002, algo assim, entendeu? Assim, ainda tá grande isso, tá? O que a gente tá fazendo é bem pequeno, de uma forma que nossa densidade esteja não variando, porque é tão pequeno que a gente não tá mudando o raio, entendeu? Então, como é ρ igual a B dividido por R, a gente pegou R's tão diferentes que o ρ continua o mesmo, entendeu? Então é isso que a gente está fazendo, e essa ideia a gente vai repetir várias vezes. Então, se não tá tão claro agora, tá tranquilo, tá bom? Agora aqui que eu quero que você fique tranquilo. Agora se você entendeu a ideia e não sabe resolver essa integral, tá tudo bem. Porque isso você aprende em cálculo. Eu não sei como é a turma de vocês, se vocês já tiveram cálculo, a parte de integral, ainda ou não. Eu acho que já. Se você já teve, essa é imediata, né? A integral de r dr fica r ao quadrado dividido por 2 de 4 até 6. Lembrando que tem multiplicando 4 b vezes π. Beleza? Então 4 dividido por 2 fica 2bπ vezes r ao quadrado, no caso de 6. Eu não vi as unidades, eu acho que as unidades estão corretas, né? Aqui esse 16 é o 4 ao quadrado. Viu? Eu já ia errar.
A unidade está em centímetros, beleza? Eu preciso transformar em metros primeiro, tá? E o B é 3 micro. Tá, aqui. Então, aqui é 0.06 ao quadrado menos 0.04 ao quadrado. 2 vezes 3 é 6 micro multiplicado por π vezes 0.06 ao quadrado é 0.036, né? 0.36 no caso, né? Acho que tá certo. Menos 0.16. Aí, para finalizar isso, deixa eu pegar a calculadora aqui. Vamos ter que o resultado final vai ficar 3.8 vezes 10 a menos oitava, tá? Então vamos ter que a carga final é 3.8 vezes 10 a menos oitava coulomb, tá? Lembrando que essa integral aqui era integral para achar a carga, fazendo várias pequenas camadas, pegando várias pequenas camadas. Assim, aqui tá, tem muito espaço, assim, normal, não tem, saca? É 0.0000001 que a gente tá aumentando. Várias camadinhas. É a soma de todas essas camadas, quais as cargas tem delas, dentro delas, de 4 até 6. Entendeu? Então é isso que a gente fez. A soma de todas essas carguinhas. Isso que essa integral tá fazendo. É isso, pessoal. Essa questão aqui foi só para apresentar a ideia dessas coisas que a gente vai estar implementando bastante no próximo capítulo e até depois deles. Vamos ter 2 capítulos onde a gente vai implementar essas ideias, que vai ser a lei de Gauss, e no campo elétrico vamos usar bastante integral, beleza? É isso.